Todos os projetos do governo federal têm que entrar pela Casa do Povo. Medidas provisórias, mesmo que vão para as comissões mistas, de lá elas saem para onde? Para a Câmara. Não é verdade? Então, na essência, o que há não é a briga do Senado de ter o protagonismo, porque ele não terá essa prerrogativa. A briga de alguns senadores é para voltar às práticas antigas de incluir no texto matérias estranhas às medidas provisórias enviadas pelo Poder Executivo. O Senado perde a razão. Propôs um texto, mudou o entendimento. E agora vem com a truculência, unilateralmente querendo instalar comissões mistas, e eu repito, que são antidemocráticas, infrutíferas e palco de negociação de matérias que sempre trouxeram dúvidas e névoas para as medidas provisórias. Muito bem, depois da fala do Lira, a gente tem a fala do Pacheco também. Roda aí, porque é tudo no mesmo contexto. Vai. Questão de ordem do senador Renan Calheiros será decidida por escrito por esta presidência, mas desde já a decisão está pronta. Anuncio aos senhores senadores e senhoras senadoras, e farei chegar ao conhecimento também dos senhores deputados e senhoras deputadas e do presidente da Câmara dos Deputados, a decisão da presidência do Congresso Nacional, materializada nessa decisão escrita, quanto à prejudicialidade daquele ato da comissão diretora do passado, em razão do fim da pandemia, na estrita interpretação do que foi o Pleno do Supremo Tribunal Federal em razão dessa excepcionalidade, e retomaremos a ordem constitucional com a determinação pela presidência do Congresso Nacional da instalação imediata das comissões mistas de medidas provisórias, com as indicações pelos líderes de Senado e Câmara dos membros dessas comissões mistas de medidas provisórias, para que possamos cumprir o nosso papel constitucional, como sempre fizemos, inclusive no governo anterior, permitir a apreciação, rejeitando ou aprovando, mas permitir a apreciação das medidas provisórias. Esta é a nossa obrigação, temos um compromisso com o Brasil, não é um compromisso com o governo necessariamente, é um compromisso com o Brasil de que medidas provisórias sejam apreciadas sob o rito previsto na Constituição Federal, com a instituição e a instalação imediata das comissões mistas, que serão compostas por deputados federais e senadores. Muito bem. Amir, você que esteve nas duas casas, como senador, como deputado, esse curto-circuito de vez em quando é normal, né? Olha, há sempre uma disputa entre a Câmara e o Senado. Não há dúvidas de que a Câmara tem um poder de decisão bem maior que o Senado. Não há dúvidas. Agora, nas medidas provisórias, é uma comissão mista que faz a análise preliminar da constitucionalidade, da viabilidade jurídica. Então, essa apreciação é uma apreciação que se faz em conjunto. E o que se fazia? Uma medida vai em primeira votação na Câmara, outra no Senado. Havia uma distribuição equitativa das medidas provisórias, porque a casa que inicia a votação tem um privilégio muito grande, por uma razão simples. Vota de um jeito, aí na Câmara, vai para o Senado. Se o Senado alterar, volta para a Câmara, e a Câmara, o que ela decidir, morreu. Quer dizer, não volta mais para o Senado. E vice-versa, quando a iniciativa é do Senado. Então, quer dizer, é uma questão técnica, legislativa, do processo legislativo, que sempre há essa disputa entre a Câmara e o Senado. Mas não há dúvida, se o Senado aprecia autoridades, a Câmara é o coração das decisões do Congresso Nacional. Ricardo? Então, eu vi a entrevista do Lira, né? Falou de uma forma muito revoltada. Mas é isso, a medida provisória ela é um ato inerente ao presidente da República, que tem força de lei e posteriormente é mandada para as casas para apreciação, para passar por um controle rigoroso de constitucionalidade, um controle técnico, e depois ser referendada. Agora, essas medidas elas vão ser discutidas pelas casas competentes e, posteriormente, como eu falei, como é um ato inerente ao presidente da República, ela tem força de lei, apesar de, dentre a hierarquia das leis, ela está lá na base, né? É a mais frágil, digamos assim. Então, e ela tem que ser apreciada em 120 dias sob pena de caducar, né? De cair. Isso.
Exatamente. Então, essa discussão vai continuar. Está tendo essa divergência entre a Câmara dos Deputados, do Senado Federal, mas no final aí eles vão dar um jeito e certamente vão referendar aí essas medidas provisórias. Ramon? Na verdade, a disputa aí é uma outra coisa, é um detalhe. Isso que o Amir falou é o que sempre foi feito no Congresso. O Congresso Nacional é a junção das duas casas. Junta a Câmara, junta o Senado, você tem o Congresso Nacional. E quem preside o Congresso Nacional é o presidente do Senado, no caso, o Pacheco. Mas em sessão bicameral, não é o caso. Deixa eu falar. Não, mas só explica para o telespectador. Eu estou tentando, tu ouviu eles falarem agorinha contigo que tu complica as coisas? Só expõe de uma forma clara. Meu querido, quem falou foi um rapaz, sessão conjunta, em sessão conjunta tudo bem. Deixa eu continuar. Aí ele preside. O Congresso Nacional é formado por essas duas casas. No que diz respeito à apreciação de medidas provisórias, isso que o Amir falou é verdade. Ela entrava do Congresso e aí você tinha a comissão mista e que cada um apreciava alternadamente, de modo que o poder fosse ali dividido entre as duas casas. Acontece que na pandemia se chegou num acordo para que tudo passasse pela Câmara primeiro, Amir. Foi isso. Mudou-se o rito, onde a Câmara concentrou o poder absoluto sobre a gestão das medidas provisórias. Como a pandemia acabou, o que o Pacheco colocou na mesa não existe mais o item da excepcionalidade que dava ao presidente da Câmara, que dava à Câmara Federal, o controle absoluto das medidas provisórias. Ora, poder é uma coisa que ninguém entrega de graça. É óbvio que o Lira está esperneando. Ele não quer que volte ao antigo rito, que é o rito consagrado há mais de 30 anos. E o que está na Constituição. E é o que está na Constituição. Desde a aprovação lá. O que vai acontecer nesse caso aí? Eles vão ficar batendo de frente. Isso prejudica não a Câmara e o Congresso, não a Câmara e o Senado. Prejudica o andamento do país, porque existem, eu acho que não me engano, 30 e poucas medidas provisórias que precisam da apreciação do Congresso, senão elas caducam, ou seja, perdem validade. Isso cria uma insegurança jurídica muito grande. Na pior das hipóteses, no esticar da corda, isso vai para o Supremo Tribunal Federal, que foi quem autorizou na pandemia a mudança de rito que permitiu a Câmara Federal concentrar. Então, o que o Lira está fazendo, na verdade, é querer, na mão grande, tirar a competência do Congresso, que está sedimentada e pacificada desde a Constituição de 88. É isso. Zé? Tá aí, crise no Congresso, racha, e agora? E o governo preocupado com o Moro. Preocupado, quer dizer, olha, é brincadeira o negócio desse. E ao invés de estar administrando essa crise, vai pegar alguns deputados ali para viajar, vai para a China. Agora a crise está instalada. Vai caducar essas medidas provisórias, todos nós já sabemos, porque o Lira já deu tom, não vai ceder. E o Rodrigo Pacheco também, por outro lado, quer trazer de volta uma coisa que já estava desde 2020, que começava-se na Câmara. O processo e começava na Câmara. Tudo bem que nós sabemos que o Senado, não vou dizer que é mais importante, mas é que dá a última palavra, é o Senado. Né? Não é o Senado. Mas invertendo tira a última palavra. O problema é esse. Na inversão você tira, porque antes cada um distribuía. Eram 20 medidas, 10 a Câmara começava e encerrava, e 10 o Senado começava e encerrava. Mas agora querem mudar. Então, não, já mudou. 20. Não, desde a pandemia mudou, Zé, é isso. Antes era assim, ó, entrava do Supremo, olha só, entrava 20 medidas, né? 10 o Senado começava e 10 a Câmara começava. Na pandemia, o Supremo interpretou que as 20 que entravam ia para a Câmara. É isso que o Lira quer manter, que as 20 vá para a Câmara e ela tenha supremacia ao Senado. É por isso que o Pacheco está esperneando e com razão. Então, Cujuí, eu vejo que o Brasil tem pressa, tem muita discussão a ser feita, então não dá para ficar com esse discurso vazio. É o momento agora de mudar, porque senão daqui a pouco vai travar, não vai mudar a pauta, porque não muda a pauta agora é só a polarização, é só Bolsonaro e outra coisa. Viu? O Bolsonaro já marcou passagem para dia 30. Dia 30 veio para o Brasil, já tem passagem comprada, agora já está dia 30 de março. Então agora vai ter mais motivo agora para está batendo. Tem que esquecer Bolsonaro, tem que esquecer essa polarização. E não é numa canetada que se resolve. Se resolve o Brasil é mudando a pauta, discutindo e avançando. Porque o que nós estamos vendo aí não é nada bom. A previsão é ruim para
para esse ano de 2023 no Brasil. Então agora nós já temos uma crise instalada que a gente não sabe se vai demorar uma semana, 2 semanas, e tem muita coisa para se discutir. Então o governo tem que se tocar e tem que ficar calado, porque as falas deles é ruim, está superando a Dilma, está superando o Bolsonaro. Então, Zé, nesse Olha, caso específico não tem fala de governo, é uma disputa de casa. Mas o governo tem que entrar na... Conversa. Isso é autonomia das câmaras legislativas. Então agora, tem pautas importantes. Por que o Pacheco não foi ao STF? Porque ele está negociando para não judicializar uma questão que é interna corpus legislativo. Porque ele pode, qualquer senador pode ativar o STF e numa canetada monocrática derrubar isso, porque foi o próprio STF quem instituiu. É isso. Numa excepcionalidade. Não, mas eu estou falando que as falas vãs, as falas ruins, atrapalha esse momento. O momento está conturbado. O problema é que nesse caso nós estamos discutindo, não tem nada a ver com fala, é isso. Cezinho, isso sempre foi o fogo de monturo entre o Congresso e a Câmara, essa disputa de poder. Muito bem. Está na hora de imperar o bom senso, o equilíbrio e o entendimento.